Glória a Deus. Amados, estão preparados? Amém? Sabe por que eu falo que está preparado? Nós louvamos a Deus, ouvimos a abertura, né, que o Senhor quer, que nós nos santifiquemos, que nós possamos melhorar as nossas atitudes. E agora, esse momento especial da palavra de Deus, preparar o coração, preparar a mente, para que a palavra caia em terra fértil e produza muitos frutos, para louvor da glória do Senhor. Amém? Então vamos ouvir a palavra com o pastor Erasmo, e que o Espírito Santo de Deus venha falar grandemente conosco, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo de número 1. Glória a Deus. Apocalipse 2, versículo 1. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu achaste mentirosos. E sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu catiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Curve as cabeças, se possível, por um instante, e pede para Deus falar com você nessa noite. Pede para Deus ter misericórdia da minha vida e usá-la como ferramenta, como instrumento, como um canal de bênção para a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós lemos alguns versículos da tua palavra e pedimos que através desses versículos o Senhor traga uma revelação direta do coração do Senhor aos nossos corações. Que seja uma palavra de avivamento aos corações, que seja uma palavra de transformação, de ensinamento acerca do teu reino, que seja o seu Espírito falando através da minha vida nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Pai. O Senhor conhece a vida de cada um que entrou aqui nessa noite, o Senhor é onisciente, o Senhor sabe de todas as coisas. Portanto, Deus, em nome de Jesus, não deixe que nenhum de nós saiamos daqui ao findar desse culto do mesmo jeito que nós entramos. Em nome de Jesus Cristo, amém, graças a Deus, aleluias, glória a Deus. Meus amados, nós começamos o culto com o nosso amado irmão lendo Hebreus capítulo 12, versículo 12, e ali diz para que levantemos novamente as nossas mãos cansadas e os nossos joelhos. Isso configura realmente uma
palavra àqueles que estão cansados, àqueles que estão desanimados. E eu acho bom, acho maravilhoso quando a palavra é testificada durante todo o culto. E eu li aqui o capítulo 2 de Apocalipse, e essa carta de Apocalipse é uma carta escrita por Jesus Cristo através do apóstolo João, e ela é escrita para todos nós. Ela é escrita para cada um de nós. Ela não foi escrita somente para um tempo passado, para um mundo remoto, não. Ela foi escrita para a atualidade, para as igrejas. Pelo menos a aplicação dessa carta pode ser, com toda certeza, a igreja da atualidade. E no decorrer da leitura nós vemos que a igreja de Éfeso é uma igreja que tem a doutrina certinha, é uma igreja que não aceita a doutrina dos nicolaítas. Só que Deus, Jesus, através dessa carta, ele coloca um ponto negativo para a igreja de Efésios, que Efésios deixou para trás o primeiro amor, deixou para trás as primeiras obras. Só que quando o apóstolo João escreve esta carta, junto com esta carta foram escritas mais 6 cartas, que nós conhecemos como as 7 cartas da Ásia Menor. E cada carta que foi escrito tem umas semelhanças, outras têm alguns pontos de irregularidades. Se nós olharmos assim, Jesus ele escreve para todas as igrejas e funilando para o arrependimento, para uma breve volta dele, de Jesus, e para que haja um arrependimento e que eles venham se alinhar à doutrina de Jesus e à doutrina que foi pregada através dos apóstolos. E sobre a igreja de Éfeso cai esse ponto, que é um ponto que às vezes negativa também as nossas vidas com Deus, e macula também às vezes os nossos dia a dia com a igreja do Senhor, com as coisas concernentes ao reino de Deus, que é deixar para trás o primeiro amor. O que seria perder o primeiro amor? Vimos que a igreja de Éfeso é uma igreja que obedece a doutrina, que repudia a doutrina de pessoas que vêm do externo para dentro da igreja, tentando trazer, aqui vai dizer que eles julgam as palavras. Então era uma igreja que era verdadeiramente arraigada na doutrina de Jesus, naquilo que foi ensinado de verdade. Só que dentro dessas qualidades que ela tinha, ela veio, com o passar do tempo, veio se esfriando, veio perdendo o prazer pelos cultos, pelas orações, pela meditação da palavra de Deus, porque o esfriamento, perder o primeiro amor, perder o encanto, faz com que nós venhamos desanimar com aquilo que nós perdemos. Vida como cristão, como igreja, nós devemos atentar para esse perder o primeiro amor, perder esse relacionamento de encanto com Deus, essa alegria de vir aos cultos, essa alegria de adorar ao Senhor, de louvar ao Senhor, de entregar a Deus os nossos dias, as nossas agendas.
temos que tomar cuidado para que isso não venha cair por terra, para que isso não venha se perder durante a nossa caminhada, nesse caminho que é apertado, nesse caminho que é difícil, nesse caminho que verdadeiramente a gente vai enfrentar alguns embates, algumas labutas, algumas tribulações, mas que nós devemos prevalecer, nós devemos perseverar, porque aqui no final da carta diz que se ela perseverasse, ela comeria do fruto da árvore da vida que está no centro do paraíso de Deus. Agora, por que, amado, que a igreja de Éfeso veio perder esse canto? Por que a igreja doutrinada, uma igreja certinha, uma igreja enquadrada, uma igreja que quem olhasse de fora para dentro e conhecesse a palavra, viria que realmente é uma igreja dentro dos parâmetros bíblicos, dentro dos parâmetros de Jesus? Por que ela veio perder esse amor, veio perder esse encanto, veio perder esse relacionamento com Deus? Como que veio perder esse alvoroço, esse entusiasmo com Deus? Por que perdeu? O apóstolo Paulo, ele vai dizer na própria carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 13, ele descreve ali algumas ordenanças para a igreja de Efésios. Ele usa ali algumas, simbolicamente, uns materiais bélicos do exército romano, para que Éfeso viesse entender que a luta não era contra a carne, a luta não era contra sangue, não era pessoal, não era tete-tete, mas era algo espiritual. E Paulo lança ali alguns materiais bélicos, e dentro desses materiais bélicos, o Paulo, ele manda a igreja se revestir com a armadura de Deus, para que pudesse resistir o dia que chegasse um tempo mau, para que viesse resistir o dia mau. E veja, irmãos, que Paulo escreve para se revestir com a couraça de Deus, para que viesse resistir o dia mau, e parece que o dia mau chegou para a igreja de Éfeso. Chegou porque agora a igreja de Éfeso ela é fria. Então o que nós entendemos, fazendo uma correlação entre essa carta escrita por Paulo e essa carta escrita por João? Que houve um tempo entre as duas. A carta aqui de Apocalipse foi quando escrita, os apóstolos já tinham morrido. Só estava vivo o apóstolo João. Então havia um espaço de tempo, um processo entre uma escrita e a outra escrita. Nesse período, nesse tempo, parece que a igreja de Éfeso não guardou no coração, não guardou na mente a ordenança do apóstolo Paulo de se armar com a armadura de Deus. E durante a caminhada, durante o processo, durante o passar do tempo, ela foi perdendo o encanto, ela foi perdendo o prazer, ela foi perdendo aquele relacionamento íntimo com Deus, até Jesus escrever para ela, através do apóstolo João, que ela precisava voltar ao primeiro amor, que ela precisava voltar às antigas práticas. E por que isso tem a ver conosco? Por que isso tem a ver com cada um de nós? Porque também Efésios capítulo 6, versículo 13 é para nós. E nós, amado, também devemos pegar esse versículo escrito em Efésios 6, 13, que é se armar com a armadura de Deus para resistir os dias maus. Porque assim como as igrejas de outrora, as igrejas primitivas, as igrejas em toda a história da humanidade, todas elas passaram por algum dia mau. E também é certo e líquido que cada um de nós, se não passou e não estiver passando, vai chegar um dia que vai chegar o dia mau. E se não estiver revestido com a couraça de Deus, se não estiver revestido com a armadura de Deus, se não estiver revestido com o Espírito de Deus, talvez também Jesus pode olhar para a minha vida e para a tua vida e dizer: ei, volte para o primeiro
verdadeiro amor, volte para as antigas obras, porque quando nós nos convertemos, amados, se os irmãos for perceber, se os irmãos for analisar o nosso convertimento, e eu creio que é unânime, todos nós foi desse jeito, quando nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e deixamos o mundo, deixamos as coisas do mundo e começamos a caminhar os caminhos de Cristo, parece não, a verdade, naquele momento de conversão, naquele momento eminente ali, a gente parecia que adorava mais a Deus, parecia que ia aos cultos com mais alegria, parecia que a gente tinha prazer de falar das coisas de Deus, as nossas agendas, elas eram baseadas nas agendas das coisas de Deus, mas o tempo vai passando e o tempo vai nos desgastando com os embates, com as tribulações, com as lutas, e nós vamos às vezes nos frustrando, às vezes nós vamos nos frustrando com um Deus que nós aprendemos com o evangelho atual, um Deus bondoso, um Deus que está pronto a nos servir a todo momento, e às vezes nós nos frustramos com essa ideia de Deus, e essa ideia ela é correta, mas não é só isso. Deus, ele não é só um Deus bondoso que está lá para nos servir, não, ele é um Deus que está lá em cima, esperando que eu e você, da mesma maneira que tivemos um dia um fervor, tivemos um dia um calor dentro do peito, aquela mesma queimação que aqueles dois discípulos de Emaús tiveram quando estava indo conversando com Jesus e sentia no coração, é o que Deus quer que nós sentimos. Deus, ele quer que nós olhamos para ele com o mesmo entusiasmo de quando nós nos convertemos, ele quer que nós olhamos para ele com a mesma euforia, com a mesma emoção, com a mesma alegria, a mesma felicidade, com toda a emoção positiva que um ser humano possa ter, e dizer da mesma maneira que nós dizíamos: Santo, 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 nós te adoramos, nós te louvamos, porque isso, amado, está se perdendo pelos caminhos da vida, isso está se perdendo nas nossas próprias vidas, por causa do tempo, por causa da caminhada. E a caminhada é desse jeito, a caminhada, ela nos traz algumas pancadas. A caminhada pela vida, o processo da vida, ele é desse jeito, ele nos traz alguns momentos assim que nós verdadeiramente queremos sim parar, queremos existir, momentos em que vem aquela tristeza, aquela baixa estima, mas se nós estivermos revestidos com a armadura de Deus, pode ter certeza que nós passamos por tudo isso, mas passamos vivo e bradando o grito da vitória. E amado, o que é interessante assim, é que esse esfriamento espiritual não é algo dos dias de Jesus, não é algo dos nossos dias somente. Se os irmãos for ver lá em Ageu ele pede para o povo de Israel, ele pede para o povo de Deus, ele chama a atenção de Deus, porque o povo está cuidando mais de si próprio, cuidando mais da sua própria casa e deixando a casa do Senhor de lado. Isso é antigo, sabe? E quando essa glória de Deus, essa glória vai se afastando por causa do esfriamento espiritual, causa uma tristeza tão grande, causa algo assim doído dentro do coração, amado, porque uma vez quem sentiu uma experiência viva e direta com Deus e deixa de sentir por causa de esfriamento espiritual, ela quer voltar a ter, ela quer voltar a ter aquele relacionamento, mas às vezes as práticas atuais impede, cria uma barreira, cria um abismo e não deixa esse relacionamento acontecer. Isso é algo de cada um de nós, porque, amado, se o tempo ele às vezes nos causa esse cansaço, nos causa esse afreamento das coisas de Deus, se o tempo ele nos prepara às vezes alguns momentos em que nós deixamos até mesmo de acreditar naquilo que a gente ouve, naquilo que é pregado, naquilo que é falado acerca de Deus. Eu quero dizer que existe
possibilidade de nós vencermos esse tempo. Porque o tempo, amado, ele, para uns, ele faz bem. Para uns o tempo, ele vai amadurecendo cada dia mais. E a pessoa, a cada dia que passa, parece que é o primeiro dia junto com Deus, é o primeiro dia na igreja do Senhor. Mas essa palavra é para aqueles que o tempo não faz muito bem para ele, para aquele que o tempo tem causado um efeito negativo em relação à espiritualidade com Deus. E é para cada um de nós, é na peculiaridade. Para cada igreja que foi escrita, para 7 igrejas, há a palavra de arrependimento, há a palavra de se arrepender daquilo que está fazendo e que contraria as coisas de Deus. Só que é um pedido, é uma carta escrita por Jesus. Ele não obriga. Em Zacarias, salvo engano, está escrito que não é pela força nem pela violência, mas é pelo poder do Espírito Santo. E se nessa noite você entrou aqui, e você entrou um pouco sem entusiasmo, você entrou aqui um pouco desanimado, você entrou aqui um pouco entristecido com a sua vida, não só secular, mas espiritual, Deus, Ele te chama para um conserto. Ele te chama para que esse relacionamento venha a ser avivado, para que possa sair daqui diferente do que entrou, com desejo de que chegue logo domingo para vir ao culto, que saia daqui com a mesma euforia, a mesma alegria de quando conheceu o Evangelho, as boas novas de Jesus para a nossa vida. Como voltar ao primeiro amor? Como voltar àquilo que foi perdido? Isaías capítulo 55, versículo 6 diz que ainda há uma possibilidade. Ele diz: olha, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Então há essa possibilidade. E se nós estamos aqui nessa noite, ainda que estejamos aqui, e nós estamos avivados, nós estamos com o coração cheio de Deus, ainda assim, amado, nós temos que avivar mais ainda, porque o apóstolo Paulo, ele diz: olha, aquele que está em pé, cuide-se para que não venha cair como? Desfalecer na fé, que não venha esfriar na fé, que não venha perder o encanto, o primeiro amor com esse Deus que é tão maravilhoso. Deus, ele nunca perde o amor, ele é o amor, mas o ser humano, ele tem um problema dentro das frustrações, dentro de uma convivência que às vezes não é ajustado conforme a vontade dele, ele começa a deixar ficar para trás o encanto que ele tem por aquilo que ele está sendo frustrado, por aquilo que não está sendo adequado à vida dele. Mas eu quero nessa noite dizer para cada um que está aqui, que a melhor coisa é lembrar de onde nós erramos. A melhor coisa é lembrar de onde nós caímos. E voltar ao primeiro amor. Voltar ao encanto com Deus. O relacionamento entre Deus e o homem não é e não pode ser comparado a um relacionamento entre humano. É um amor ágape, é um amor que não tem corrupção. O nosso coração tem que continuar se acelerando na presença desse Deus. Passe o tempo que passar, seja o que venha acontecer na nossa vida, nós temos que continuar no primeiro amor, nós temos que continuar na primícia desse conhecimento de Deus, nós temos que continuar esse relacionamento íntimo com Deus. Nós não podemos perder esse encanto, irmãos. Existe uma árvore da vida no centro do jardim de Deus, que está os frutos preparados para a minha vida, o fruto preparado para a tua vida, e esse fruto ele só é perdido se nós não perseverarmos,
Se nós não andarmos nos caminhos do Senhor, se nós começarmos, amado, a se esfriar das coisas de Deus, e sabe como que as coisas dos dias de hoje é o que mais faz com que nós venhamos se esfriar com o amor de Deus, é nos enchendo com as coisas do mundo, é nos enchendo com as coisas que o mundo oferece. A agenda do mundo é mais importante do que a agenda com Deus. O trabalho do mundo é mais importante do que os trabalhos com Deus. Oh, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos, como Moisés quando desceu daquele monte, com o rosto inflamado, com o rosto resplandecido pela glória de Deus, que isso possa ser na nossa vida, que isso possa ser no meu olhar, no seu olhar, nos nossos relacionamentos com Deus. Que jamais, amado, nós venhamos cuidar mais de nós mesmos, que nós venhamos cuidar mais da nossa casa do que do nosso relacionamento com o Senhor. Não deixe esse amor se esfriar, não deixe esse amor se apagar, não deixe esse amor ir embora, não deixe esse amor sair do teu coração, não. Existe ainda uma chama, existe ainda um carvão pegando fogo. Ajunta esse carvão com os demais carvão para que ele possa incendiar e criar dentro de você um queimar da presença de Deus. Oh Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos mais da Tua presença na nossa vida, Deus. Nós queremos mais do Senhor, Pai. Não, Senhor, nos ajude, Pai, que esse amor, ele não venha se esfriar. Que o Teu Espírito seja derramado sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre o nosso caminhar. Oh, em nome de Jesus Cristo, Deus, que aonde eu estiver, a Tua igreja estiver, a Tua presença possa aparecer através do resplandecer do nosso olhar, do resplandecer do nosso sorriso, do resplandecer das nossas lágrimas, do resplandecer do nosso pranto. Não importa a situação em que estivermos, que o Senhor resplandeça através de nós, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. A Tua igreja te ama, Pai. Oh Senhor, eu sei que o Senhor deve ter algo contra cada um de nós, mas não deixe que isso seja uma separação espiritual. Não deixe que isso venha nos separar de Ti. Nós queremos nos arrepender, nós queremos lembrar de onde caímos e voltar às práticas antigas. Aqueles dias, Senhor, que nós esperávamos pelo horário do culto, aqueles dias que não importava os quilômetros para andar a pé, aqueles dias que a Tua filha, ainda que grávida de 8, 7, 9 meses, ainda caminhava para buscar a presença de Deus. O Teu filho, ainda com dor pelo corpo, caminhava feliz porque estava indo para a casa do Senhor. E assim como Davi, ele se alegrava quando dizia: vamos à casa do Senhor. Aleluias, oh glórias, aleluias. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória eu quero ver. Aleluias, glória a Deus. Só há um caminho para voltar a esse primeiro amor. Mateus 3, versículo 2, está escrito: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Vamos aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Abençoados? Amém? Glória a Deus. Vamos orar e agradecer a Deus, porque Ele falou conosco. Há uma necessidade, porque se nós andarmos da forma que o mundo quer nos levar,
com certeza haverá esfriamento. E o Senhor quer nos ativar. Vamos pedir a Ele que produza em nós frutos dignos de arrependimento. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer, meu Pai, pela vida de cada irmão que aqui está, a família representada. Que a graça do Senhor esteja com a vida de cada um deles, fortalecendo, Pai, produzindo os frutos dignos de arrependimento nas nossas vidas, Pai. Que o seu santo e poderoso Espírito possa ministrar em nosso coração a tua palavra, e que ela, tempo em terra boa, caiu, e que nós possamos frutificar para louvor da tua glória, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus abençoe os irmãos, na paz do Senhor Jesus. Ótimo final de semana a todos. Lembrando que na sexta-feira tem o estudo bíblico às 20 horas e domingo às 18 horas, culto de missões. Que Deus abençoe os irmãos, e aqueles que não tomaram a ceia no domingo, vem aqui à frente que eu vou servir a todos. Deus abençoe.